Olá pessoal, neste vídeo nós vamos estudar as equações básicas na forma integral para um volume de controle. Corresponde ao nosso capítulo 4 do nosso livro, do Fox. E até agora nós trabalhamos com fluidos em repouso, chamada fluidoestática, Calculamos a pressão, calculamos a força sobre superfícies submersas num fluido estático. Agora nós vamos começar a estudar o movimento dos fluidos. E quando a gente trabalha com fluidos em movimento, a gente usa o conceito de volume de controle. Vocês já estudaram isso lá em termodinâmica? Então, a gente vai começar fazendo uma revisão da diferença entre sistema e volume de controle. Sistema, volume de controle. O sistema é um famoso problema envolvendo o sistema. É o nosso bloquinho de massa M, sujeito a uma força. A gente diz que um sistema é uma quantidade fixa de matéria. Por exemplo, esse bloquinho que está aqui, sofrendo a ação de uma força F, se deslocando numa direção X, a massa dele não muda. Então a gente chama isso de sistema de massa fixa ou simplesmente sistema. O que importa é que não existe mudança da massa com o tempo, ou seja, variação da quantidade de massa com o tempo não muda. Então, essa massa vai sofrer uma aceleração sob a ação dessa força, vai ter uma velocidade, etc. E a massa não vai mudar. Bom, na verdade, vou fazer um parênteses aqui. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, quando essa massa atinge velocidades próximas à da luz, essa massa vai se converter em energia, ou seja, a massa some, digamos assim, e vice-versa, a energia pode se transformar em massa, a famosa equação E igual a mc², onde c é a velocidade da luz, mas nós vamos estar trabalhando aqui longe da velocidade da luz, Então, para efeitos práticos, os sistemas não mudam de massa quando são acelerados, Aí vale a segunda lei de Newton, lembrando a primeira lei de Newton, lei da inércia, O corpo tende a permanecer parado, a não ser que seja atuando uma força resultante sobre ele. E se houver uma força atuando sobre esse sistema, o somatório das forças vai ser igual, segunda lei. Todo mundo falou massa vezes aceleração, ou pensou, só que não. É derivada no tempo de P maiúsculo com uma flechinha, um vetor quantidade de movimento, é um vetor. Agora esse P maiúsculo com uma flecha não é mais pressão, Pressão até a gente usava o P, mas sem a flechinha. Então o Newton falou que o somatório das forças atuando sobre essa massa vai provocar uma variação na quantidade de movimento, o produto M vezes V. Isso chama quantidade de movimento, certo? Como o sistema tem massa fixa, essa massa não muda com o tempo, posso jogar essa expressão aqui, e vou ficar com o somatório das forças igual derivada no tempo, estamos aqui, da quantidade de movimento, M vezes V, só que a massa é constante, ou seja, a derivada dela é zero, então ela pode sair daqui, fica M vezes dV dt, e dV dt é conhecido como sendo a aceleração. Daqui saiu massa vezes aceleração. Então a equação somatório das forças é igual a massa vezes aceleração só é válida quando a massa é constante, ou seja, quando estamos trabalhando com um sistema, massa fixa. Mas é o famoso exemplo do bloquinho de massa M, Agora, quando estamos trabalhando com fluido, a gente tem que trabalhar com a noção de volume de controle. Agora a massa não é mais constante. Por quê? O fluido está constantemente escoando, a quantidade de massa dentro da região de interesse muda com o tempo. Ou seja, a massa não é mais constante com o tempo, como no sistema. Um exemplo, uma definição que eu gosto para volume de controle é
uma região do espaço com entrada e saída de massa. Então imagina que esse aqui é o nosso volume de controle. Por exemplo, esse volume de controle pode ser uma máquina, um reservatório, uma bomba. Essa é a minha região de interesse. Esse é o meu volume de controle. Nesse volume de controle existe massa entrando e existe massa saindo. E eu quero saber justamente como é que a massa dentro do volume de controle varia com o tempo. Quantidade de massa dentro do volume de controle, quantos esses quilogramas que tem aqui dentro, quanto que ele varia com o tempo. Então vamos lá. Como é que eu calculo a variação da massa dentro do volume de controle? O resultado final é óbvio, tá? Aqui a gente vai fazer um formalismo matemático, mas no final a gente vai ver que o resultado é bastante óbvio, daria para deduzir mentalmente, digamos assim, né? Apenas por raciocínio lógico. Mas vamos lá. Então, ó, eu peguei aqui, ó, o nosso volume de controle é essa região do azul aqui. Esse seria o nosso volume de controle, ó. E eu vou pegar num tempo igual a zero. Imagina que eu tenha capacidade, isso aqui seja um filme, e no tempo igual a zero eu dou um pause nesse filme. Aí eu vou com uma caneta mágica e pinto todas as moléculas que estão dentro do volume de controle e mais um pouco de moléculas numa região que nós vamos chamar de região E de entrada. Eu vou lá e pinto com a minha caneta mágica. Pintei uma por uma e chamei isso de tempo zero. Está parado, o tempo está parado. Agora eu deixo passar, deixo o tempo fluir no intervalo ΔT. E durante esse tempo ΔT, toda a massa que estava na região da entrada agora entrou no volume de controle. E um pouco do volume de controle, pouco daquelas moléculas que estavam pintadas, agora estão aqui. Estou usando uma analogia, né, pessoal? Uma alegoria, não dá para pintar as moléculas, obviamente. Mas aquelas moléculas marcadas, algumas delas saíram. Observe que eu fiz de propósito, ó, a entrada ser bem menor que a saída nesse desenho, tá? As entradas e saídas podem ser diferentes, não precisa ser do mesmo tamanho, mesma intensidade, nada disso. Certo? Então, dois momentos. Instante inicial, onde estão marcando todas dentro do volume de controle, mais na região da entrada. Isso chama-se região de entrada. E, da mesma forma, no final desse tempo, formou-se uma região de saída aqui. Tá? E aí eu vou aplicar o chamado princípio da conservação da massa. Baseado no quê? Naquela chamada lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a massa é uma coisa que não pode ser criada nem destruída. Impossível, né? Existem reações químicas que transformam uma substância em outra, mas a massa não pode ser mudada a quilogramas, né? Não posso fazer aparecer quilogramas ou sumir quilogramas. Ou seja, a gente já viu, né? Se isso é constante, significa que a derivada da massa do sistema, né, é igual a zero. O que é a derivada da massa? Vamos aproximar como sendo ΔM sobre ΔT. Quem seria o ΔM? É o M no instante final, que seria o M no instante T. No instante ΔT, desculpa. Menos a massa no instante T igual a zero. Aqui vamos fazer bonitinho, ó. No instante T igual a ΔT, menos a massa no instante T igual a zero, no início, né? Dividido por ΔT. O limite quando
quando ΔT tende a zero, o tempo tende a zero, dessa expressão torna-se a derivada, né? Então usamos a definição de derivada para expandir e tirar as massas no instante final e no instante inicial. Bom, quem que é a massa no instante final? A massa no instante final, vamos desenhar aqui o nosso volume de controle, ó. Aqui está o nosso volume de controle, a nossa região de interesse. Quantidade de massa no instante final vai ser a massa dentro do volume de controle mais a massa na região de saída. Então, vamos lá. Massa no instante t igual a ΔT é a massa dentro do volume de controle mais a massa na região de saída. Vou abrir um espacinho aqui. É a massa dentro do volume de controle no instante t igual a ΔT. No instante final, mais a massa que saiu. Vamos chamar de S. Massa que saiu. A massa no instante tempo igual a zero, de maneira semelhante, vai ser a massa na região de entrada mais a massa dentro do volume de controle, no instante t igual a zero. Então ficou a massa dentro do volume de controle no instante t igual a zero, mais a massa na entrada. Como essa derivada tem que ser igual a zero, posso passar o ΔT multiplicando e vai ficar aqui a massa no instante t igual a ΔT. Então vamos lá, portanto, a massa no instante t igual a ΔT tem que ser menos a massa no instante t igual a zero, é igual a zero, passei o ΔT multiplicando, né? Ou seja, substituindo esses dois resultados aqui e aqui, então vamos lá, começando com a massa no volume de controle no instante t igual a ΔT, mais a massa de saída, menos massa no instante inicial, é a massa no volume de controle t igual a zero, menos a massa na entrada, igual a zero. Eu vou rearranjar, veja se vocês concordam. Vou dividir tudo por ΔT. Vou aproveitar aqui, tá? ΔT, ΔT, ΔT. Então, na verdade, eu dividi por ΔT nessa linha de cima. O que apareceu aqui? Olha só. Esse primeiro termo, no limite, quando ΔT tende a zero, isso tudo que está aqui é, por definição, a derivada da massa dentro do volume de controle com o tempo. O que é esse termo aqui, ó, ME sobre T, ΔT, e MS sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Então, vamos lá. Então, nós estamos na região da entrada agora. Então, vamos na região da entrada, vamos ampliar isso daqui. Tá aqui, ó, a região da entrada. Aquelas moléculas que eu pintei de vermelho. Essa região de entrada tem uma área de entrada, então a área de entrada é a área perpendicular, né? É a área da seção transversal desse tubo. O volume de material na região da entrada é densidade, é a área, desculpa, da entrada vezes a altura desse copo aqui, ΔX. A massa é o volume vezes a densidade, pela definição. Opa!
Massa é volume vezes densidade. Substituindo volume vezes a densidade na entrada. Vamos chamar de densidade na entrada, tá? Então ficou massa é igual a volume, que é a área da entrada, vezes a densidade da entrada, vezes o ΔX. Essa aqui é a massa na entrada, certo? Massa que entra. Então, dividindo agora por ΔT, ρ na entrada, área na entrada, ΔX sobre ΔT. Se eu pegar agora o limite, quando ΔT tende a zero, isso aqui por definição, ΔX sobre ΔT, é definição de velocidade na entrada. Então ficou ρ, V, A na entrada. Densidade, velocidade e área na entrada. Certo? E por analogia, massa na saída sobre ΔT também vai ser, não vou repetir, ρ, V, A na saída. Só por analogia, né? Na região da saída, com isso eu posso reescrever essa equação, ó, como sendo derivada da massa do volume de controle com o tempo ME sobre ΔT, a gente vai chamar isso aqui, ó, de fluxo de massa na entrada. A unidade, se vocês fizerem as continhas, isso aqui é a massa ρV, isso aqui vai dar quilograma, dividir por ΔT, isso aqui vai dar quilogramas por segundo, quantidade de quilogramas por segundo que entra. Então, ME sobre ΔT, fluxo de massa na entrada. E MS sobre ΔT, fluxo de massa na saída. M ponto é fluxo de massa, nome dessa variável, certo? Então essa ficou a equação da conservação da massa no volume de controle, Fluxo de massa que entra menos fluxo de massa que sai é igual à variação da massa dentro do volume de controle. Então, quilogramas por segundo que entra menos quilogramas por segundo que sai é igual à quantidade de quilogramas por segundo que ficou armazenado. Meio óbvio, né? Fluxo de dinheiro por mês que entra menos o fluxo de dinheiro por mês que sai da conta de vocês é a quantidade de dinheiro armazenada por mês na conta de vocês, tá certo? Então, como eu falei, só com raciocínio lógico já dá para deduzir, mas a gente fez uma dedução formal, matemática formal dessa equação. Se vocês forem olhar lá no nosso livro, no capítulo 5, no capítulo 4, o livro faz uma dedução bem mais formal ainda, mais que isso, mas eu acho meio complicada aquela dedução do livro, tá? Não que está errado, claro que não, né? É mais elegante, mas fica muito distante. Eu acho que essa dedução é um pouco mais tranquila de se enxergar. Tá bom? Então vocês não vão encontrar isso aqui do jeito que está escrito aqui lá no livro, tá? Tá um pouquinho diferente. Eu prefiro isso daqui. Ok? Vamos ilustrar, ó. Problema típico de aplicação dessa equação é a chamada redução de seção. O que é uma redução de seção? Eu tenho lá um tubo de 50 milímetros, 2 polegadas. Aí eu vou lá no material de construção, eu compro uma bucha de redução ou simplesmente redução para diminuir isso para um tubo de 25 milímetros, 1 polegada, por exemplo. Tá? Então, redução no escoamento. Então, nós tínhamos um fluido com uma velocidade de 1 metro por segundo e agora qual que é a velocidade de saída aqui, tá certo? Como o diâmetro diminuiu, ou seja, a seção sofreu uma redução, natural que a velocidade aumente, né? A gente faz isso com a mangueira do jardim, quando a gente tampa parcialmente a mangueira, a ponta da mangueira do jardim, a gente está promovendo isso daqui, uma redução de seção. Por isso que o jato sai com maior velocidade. O pessoal vai falar, o jato está com mais pressão. O correto é dizer
está com uma velocidade maior, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós vamos considerar água. A água está passando por uma tubulação e sofre uma redução. Qual a velocidade de saída? É isso que nós queremos saber. Todo o movimento do fluido vai obedecer a essa equação básica aqui. Isso é um princípio fundamental da natureza. E para volumes de controle, que é o caso aqui, estou interessado numa região do espaço. Que região é essa? Essa redução aqui, ó. Nessa redução, nesse volume de controle, acontecem coisas. A velocidade varia. E é isso que eu quero saber. Qual é a velocidade resultante na saída desse volume de controle, tá certo? Então virou um volume de controle com uma entrada com diâmetro grande e uma saída com diâmetro pequeno. Eu quero saber a velocidade na saída a partir da velocidade de entrada. Então, muito simples. Aplicação direta da equação da conservação da massa. Ela diz o seguinte: a variação da massa, fluxo de massa que entra menos fluxo de massa que sai. Quem é o fluxo de massa que entra? ρVA na entrada. Então, é o ρ na entrada, velocidade na entrada, vezes a área de entrada. Quem é a área de entrada? Aqui fala que o diâmetro vale D maiúsculo. Depois a gente substitui os valores. Então, é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Essa é a área de entrada. Velocidade de entrada é dado e o ρ de entrada, água. Depois a gente substitui os valores. A gente já sabe a densidade da água, né? Fluxo de massa de saída, mesma história. ρVA na saída, ρ na saída, velocidade na saída, área na saída. E na saída o diâmetro é 25 milímetros, é D minúsculo. Então é π vezes D quadrado sobre 4. Tá certo? Nós queremos regime permanente, ou seja, quando as coisas não mudam com o tempo. Ou seja, aqui é sempre 1 metro por segundo. Se eu acompanhar uma partícula de fluido, ela vai sofrer um aumento de velocidade, mas é porque ela se deslocou através do volume de controle. Agora, na entrada do volume de controle, a velocidade nunca muda, é sempre 1. E na saída também vai ser sempre a mesma. Não muda com o tempo. Regime permanente, ddt, sempre vai significar igual a zero. Ou seja, isso aqui é zero. Ficou o fluxo de massa que entra igual ao fluxo de massa que sai. Bastante útil. Qualquer tubulação que tem entrada e saída ao mesmo tempo, que não seja um reservatório, né? Isso aqui podia ser uma caixa d'água, né? Entra mais do que sai, ou sai mais do que entra. Mas como não é um reservatório, as coisas não mudam com o tempo, então vai acontecer isso. O fluxo de massa na entrada, tudo que entra sai. Tudo que entra sai. Não existe perda de massa, né? Quantidade de quilogramas que entrou aqui igual a quantidade de quilogramas que saiu. Muito comum os alunos fazerem confusão com relação a isso, tá? Já aconteceu isso, inclusive, de uma tubulação muito longa. Eu dava a velocidade na entrada, o diâmetro continuava constante, não havia variação de seção e o aluno não sabia calcular a velocidade na saída. Ora, se a seção não mudou, não tem por que a velocidade ter mudado. Então, velocidade na entrada seria igual à velocidade na saída. Mas não é o caso aqui, o diâmetro mudou. Eu feito o bocal convergente também é assim. Eu falei de pegar a mangueira do jardim e tampar parcialmente com o dedo, né, para provocar esse aumento de velocidade. Na mangueira do bombeiro tem um bocal convergente, que é algo assim. Só que lá não é em canto vivo, ele é bem arredondado, tá? Bem aerodinâmico, digamos assim. Não tem cantos vivos, é bem suave para provocar um aumento de velocidade, tá certo? Como é que eu calculo então? Fluxo de massa é ρ e VE AE igual a ρS VS. Então vamos substituir, né? AE é π. Vamos ganhar tempo aqui. Entrada, π D maiúsculo, quadrado sobre 4. E na saída, ρ na saída, V na saída, π D minúsculo ao quadrado sobre 4.
Então observem que o π com π cancela, o 4 com 4 cancela. É o mesmo fluido na entrada e na saída, é água. A gente sabe que a água é um fluido incompressível, ou seja, a densidade dela não muda. Se a densidade não muda, cancela. Então ficamos que a velocidade de saída é igual à velocidade de entrada vezes d ao quadrado sobre d ao quadrado. Ou d sobre d ao quadrado. Velocidade na entrada, 1 metro por segundo. A razão entre diâmetros, 50 para 25. Isso aqui dá 2 ao quadrado, 4 metros por segundo. Então, o diâmetro foi reduzido pela metade. A velocidade saiu de 1 e foi para 4. Então, a velocidade quadruplicou para uma redução de diâmetro pela metade. Então, esse é um resultado também que surpreende as pessoas. Acha que o diâmetro está pela metade, então a velocidade é o dobro. Não, a velocidade é 4 vezes maior. Certo? Então, uma redução de seção provoca um aumento grande de velocidade. De novo, o bocal da mangueira do corpo de bombeiro. Ou então, colocar o dedo na mangueira do jardim para aumentar a velocidade. Certo? E o pessoal faz muito isso, só que depois a gente vai ver que a pressão associada a essa mangueira, seja do bombeiro, seja a mangueira do jardim, é proporcional à velocidade ao quadrado. Ou seja, quando eu faço isso, reduzo o diâmetro, vou economizar, vou botar um diâmetro menor, porque é mais barato, vou botar uma redução, vou botar um diâmetro menor. Pega uma bomba com diâmetro de 50 e põe uma redução para 25, porque é mais, eu vou economizar aqui, vai economizar nada. A pressão vai com a velocidade ao quadrado, nós vamos estudar isso daqui, tá? Então, nesse caso, quando eu ponho essa obstrução, o ΔP é aproximadamente 4 ao quadrado, 16 vezes maior. Ou seja, para economizar, estou gastando 16 vezes mais pressão e a gente vai ver que a potência da bomba também é proporcional a essa pressão. Quanto mais forte a pressão da bomba, mais potência ela vai consumir do motor, né, para gerar esse efeito. Então, redução de seção, obstrução, aumenta a velocidade, aumenta a pressão.